Ele ouviu. Ele perguntou: você ainda está ouvindo? Mas bem-aventurado não é apenas aquele que ouve, mas aquele que ouve e que pratica. A fé, a esperança, a paciência. Veja que interessante que lá em Romanos 4 diz que ele creu com esperança contra a esperança. Interessante, esperança versus esperança. Esperança quer dizer esperar o que vai acontecer, seja bom ou seja ruim. Então qual era a esperança de Abraão? Eu vou morrer. Esperança humanamente falando, 100 anos de idade, já o Senhor está mais para lá do que para cá. Ele e a sua esposa, a esperança diante dos seus olhos é: a morte vai chegar até mim. Mas a esperança na palavra de Deus é: Deus vai me honrar. E Deus só vai me honrar se eu continuar nos seus caminhos. Você lembra do apóstolo Pedro? Vou fugir um pouco de Abraão e falar um pouco de Pedro, pastor. Certa vez, o apóstolo Pedro, ele foi preso. A Bíblia diz que se levanta uma grande perseguição contra a igreja. E naquele mesmo dia foi Pedro e Tiago, o apóstolo. Só que Tiago não teve a mesma sorte que Pedro, que ele foi morto à espada. Os irmãos conhecem a passagem. E a Bíblia diz que todos se alegraram com a morte de Tiago, porque aquilo fazia as pessoas se alegrarem. A morte de uma pessoa de Deus. Prendem a Pedro e falam: amanhã é você que vai morrer. Imagina você se na tua cabeça você soubesse o último dia da sua vida. Se eu soubesse, pastor, o último dia que eu ia morrer, eu ia aproveitar bastante. Eu ia querer dormir, eu ia querer descansar, eu ia querer curtir muito com meus amigos, com a igreja, com os irmãos, louvando, adorando. Imagina, mas a Bíblia diz que Pedro, ele estava dormindo quando Deus enviou um anjo para livrá-lo da prisão. Aí uma coisa nos intriga: como é que uma pessoa sabe que ela vai morrer e ela vai dormir? Sendo que quando nós ficamos preocupados, a primeira coisa que acontece é nós perdemos o sono. Você consegue dormir com preocupação na sua cabeça? Ninguém dorme, mas ele dormiu. Por quê? Porque lá no livro de João, no último capítulo, após a famosa passagem que você conhece do tu me amas, eu te amo, Senhor. Tu me amas, então cuida. Sabe a passagem do eu te amo, tu me amas? Aquela velha passagem. Aí Jesus falou uma palavra para ele e disse assim: Pedro, você ainda é moço, mas chegará dias que você ficará velho, e alguns vão querer levantar contra você a mão para te maltratar e até te matar. Ou seja, Jesus estava dizendo que um dia ia ficar velho, mas naquela época ele era novo ainda em idade. Não entendi, pastor? Nos olhos humanos a morte ia chegar até ele, mas como ele ouvia a voz de Deus, que Jesus disse que ele ia ter vida e vida em abundância, ele sabia que o inferno inteiro poderia se levantar diante dele, mas não poderia tocar nele, porque ele estava sendo obediente à voz de Deus, e Deus o livrou da prisão. Eu quero dizer isso, igreja, esta noite: quando você para ouvir a voz de Deus,